Você sabe quando você tem uma longa lista de pequenos trabalhos de faça você mesmo e marcenaria para fazer em casa, e essa lista só vai ficando cada vez maior. Bem, eu percebi que se eu fizer um vídeo sobre eles, eu realmente vou acabar fazendo. Este é o nosso cômodo de serviço, que eu reformei há alguns anos. Tenho uma série de vídeos sobre isso no canal e ainda precisamos fazer algumas coisas aqui. Nunca colocamos acabamento nessa porta. Não sei se tenho acabamento na oficina. Talvez precise fazer algo. Parece que eu tenho bastante desse tipo de acabamento, mas eu não sou muito fã dele. Então vou fazer o meu próprio. Como não tenho pinho comprido o bastante, usarei Medium Density Fiberboard. Devido ao comprimento, terei que cortar uma chapa inteira. Provavelmente teria sido mais fácil simplesmente comprar um rodapé. Isso me lembra, camisetas com trabalho mais duro, não mais inteligente, estão à venda na minha loja. Isso é Medium Density Fiberboard, de 18 mm. Estou cortando para 60 mm de largura. Tradicionalmente, o alisar possui arredondamento apenas em uma borda. Mas eu fiquei curioso para ver como ficaria se eu arredondasse as duas bordas. Eu tenho um primer à base de acrílico para aplicar. Tenho outro trabalho na lavanderia porque alguém da minha família não respeita madeira. Esta prateleira com lâmina de carvalho, que instalei há anos, teve latas molhadas deixadas em cima. Como é folheada, preciso ter cuidado. Vou apenas lixar levemente a mão com uma lixa 120. O acabamento anterior foi só goma laca, que surpreendentemente resistiu bem ao longo dos anos. Mas desta vez, acho que vou usar algo um pouco mais resistente e mais fácil de reparar. Isto é óleo de cera dura. Isso vai levar um dia para secar. E como os gatos adoram essa prateleira, preciso criar uma barreira temporária para eles. Eu lixo o primeiro com lixa 120 e depois aplico uma camada final de tinta branca acetinada para madeira. Esse batente de porta parece estar em um ângulo perfeito de 90 graus. Então, vou marcar algumas linhas de lápis a cerca de 7 ou 8 milímetros para dentro e posso cortar meus ângulos a 45 graus. Não vou montar uma serra de meia esquadria para isso. Vou cortar à mão mesmo. Inclino levemente minha serra, para ajudar a fechar qualquer vão na frente. Agora posso posicionar essas peças nas minhas marcas de lápis e cortar o ângulo oposto. Estou usando um adesivo de fixação e alguns pinos de 18 gauge. E então posso medir para as minhas pernas. Há alguns canos aqui, mas não vou cobri-los. Só vou cortar um entalhe para encaixar no degrau. Um pouco de massa e alguns retoques de tinta e terminamos. No dia seguinte, lixei a prateleira e passei a segunda demão. Próxima parada, o quarto, onde alguns reparos nos móveis são necessários. Primeiro, esta cômoda de sapile, que na verdade foi um dos primeiros vídeos do meu canal. Achei isso em um beco e restaurei. Falta um puxador de gaveta e o parafuso não encaixa mais no buraco. Está com um lascado bem grande. Então, vou tirar a virola de latão, acho que é assim que se chama, e tentar fazer uma nova dessas. Procuro retalhos de madeira escura e peguei este pedaço. Primeiro, vou cortá-lo em esquadro.
Cortei as pontas para limpar e marquei os centros. Com o formão de desbaste, posso deixá-lo redondo. Tenho até vergonha de não saber o nome dessa ferramenta, mas ela serve como gabarito para verificar o diâmetro e igualar ao cabo original. E como ainda me falta um pouco de experiência com o torno, decidi tentar fazer 2 cabos, caso eu estrague um, o que acabou sendo uma boa ideia, como você verá mais adiante. Estou usando o formão de desbaste para dar forma. Eu troquei para um raspador quadrado para modelar a parte que precisa encaixar dentro da virola. Agora é aqui que eu errei. Apertei demais o cabeçote móvel e ele quebrou em um ponto fraco. Ainda tenho material suficiente para fazer um cabo. Só precisei alinhar corretamente na bucha. Posso finalizar as extremidades, que percebo agora não ficaram lisas o bastante com a ferramenta. Isso ficará evidente ao aplicar o acabamento depois. Estava ficando muito bom, então eu cortei. Verifiquei se a virola encaixava. E encaixa sim. E eu posso fazer um furo para o parafuso. Agora, aplicando corante à base de álcool para um tom mais escuro. Por fim, apliquei verniz em spray, mostrando o topo do veio da madeira. Não ficou tão liso quanto os puxadores originais, mas estou razoavelmente satisfeito com o resultado e, pelo menos, agora vou conseguir abrir a gaveta. Vocês talvez lembrem do projeto da cama e do criado mudo de anos atrás? Tudo está bem, exceto este aqui. Primeiro, uma dessas peças caiu, e acho que coloquei ela nesta gaveta para guardar. Então preciso recolocá-la lá. Além disso, há algumas marcas estranhas de respingos. Não sei de onde vieram, mas preciso resolver isso. Depois de lixar as superfícies, posso colar essa peça de novo. E depois finalizar com um verniz transparente. Após leve lixamento e segunda demão, todas estão prontas. Agora, alguns trabalhos no jardim. Devo ter essa escada há uns 10 anos já. Eu comprei ela de segunda mão e não é nada especial, mas serve para mim. Infelizmente, essa peça de cima acabou de se deteriorar completamente, mas ela era bem útil, porque tinha uma bandeja no topo onde eu podia colocar parafusos. Olhando pela minha seleção de sucata de metal, eu tenho esse pedaço de perfil de alumínio que acho que posso usar para fazer um conserto. Primeiro, vou remover esses rebites velhos furando-os. Vou colocar um pedaço de madeira e achei um carvalho com dimensões quase perfeitas. Você não adora quando isso acontece? Agora posso cortar o alumínio no tamanho certo usando a serra de bancada, pois, apesar do receio, ele pode ser cortado com lâmina comum de madeira. Isso vai ficar em um ângulo, mas não vejo problema. Pensei em cortar essa parte para que a prateleira ficasse mais assim, mas acho que desse jeito vai ficar bom. Primeiro, pensei em dobrar as extremidades do alumínio para formar as laterais. Marquei com um disco de corte, aqueci com maçarico e moldei com martelo de borracha. Mas, como você vai ver, isso não funcionou. Então, vou precisar pensar em outra ideia. Depois, modelagem e corte.
e eu usei a lima elétrica para remover quaisquer rebargas. Vou precisar de um furo para fixar isso no lugar. E outro carvalho para painéis laterais. Vou colocar um parafuso para prender os blocos de madeira. E alguns parafusos sextavados e comuns para fixar o restante. Agora não só tenho um lugar para colocar meus parafusos, mas também funciona muito bem para adicionar uma furadeira ou parafusadeira com um gancho para ferramentas. Esta é uma das janelas que instalei há alguns anos e, infelizmente, como você pode ver, parte da tinta caiu do reboco que apliquei ao redor da janela. Eu suponho que o que aconteceu foi que o reboco estava seco, então ele sugou toda a umidade da tinta e por isso a tinta acabou descascando. Ontem usei um pouco desse produto que sobrou de outro trabalho, similar ao estireno butadieno borracha. Agora só vou repintar e espero que a tinta fixe melhor. Por fim, ao entrar na sala do jardim, todas as minhas linhas de cortiça se abriram. E se alguém puder recomendar uma massa acrílica de decorador que não faça isso, eu adoraria saber, porque todas que eu já tentei sempre parecem encolher. E seria bom não ter que fazer isso 2 vezes toda vez. E amanhã, assim que tudo isso estiver seco, eu posso repintar. Adiei esses trabalhos por muito tempo, mas na verdade gostei de 2 deles. Consertar a escada e fazer o puxador da gaveta foram bem divertidos. Espero que isso inspire você a iniciar aqueles projetos adiados há muito tempo. Obrigado por assistir.